Como criar a mentalidade do vendedor fechador? Vendedor que não volta de mãos vazias para casa. E isso gera um comportamento, gera um hábito e sobe teu nível. A hora que você vê, o teu teto passa a ser teu chão, porque você começa a fazer aquilo com tanta frequência. E um vendedor que aumenta significativamente o seu número de fechamento, o resultado dele começa a emplacar isso no seu dia a dia, no seu mês, no seu trimestre, no seu semestre, no seu ano. Quando você vê, você está performando em outro nível. E você sobe, você começa a buscar outros patamares, novas metas. E isso tudo está dentro da mentalidade, gente. E como, né? Daí a pergunta que não quer calar. Como criar, né, a mentalidade do vendedor fechador? Antes de eu passar para vocês aqui o caminho, dar a morta para vocês, eu convido, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada, porque aqui você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar a vender e melhorar a sua performance. E me segue nas redes sociais também, temos uma comunidade muito grande no Instagram e vai ser um prazer falar contigo lá em conteúdos mais rápidos, mais objetivos, mais situações do nosso dia a dia. Mas vamos lá. Para criar essa mentalidade do vendedor fechador, certo? Imagine um copo d'água. Imagine que esse copo d'água está pela metade, certo? Quero só te mostrar a diferença do vendedor fechador e do cara que não fecha a venda. O vendedor fechador vai olhar para você e vai falar: esse copo está quase cheio. Enquanto o vendedor, digamos assim, que está sobrevivendo, ele vai falar que esse copo está quase vazio. Enquanto um enxerga oportunidade, o outro não enxerga nada. Essa é a grande verdade. E é isso que acontece no dia a dia. E assim são as camadas de vendedores. Hoje, depois de 20 anos, não só atuando como vendedor, mas trabalhando com vendedor, liderando vendedor, gerenciando vendedor, treinando vendedor, foi mais de 5.000 representantes treinados presencialmente, tá, gente? Fora os vendedores de vários nichos, sendo vendedor, sendo representante, sendo corretor, sendo pessoas de outro segmento que estão vindo para vendas, que nós já treinamos online. Então a gente fala isso com experiência de causa, depois de uma vida no comercial. Então existe sim esse modelo de mindset, o cara que é o mindset do crescimento e o mindset estagnado, que nada mais é que o modelo mental. Mas como mudar isso, Vinícius? Primeira coisa, a gente vai ter que acessar competências da inteligência emocional, isso mesmo. A inteligência emocional ela vai te ajudar a trilhar esse caminho para construir essa mentalidade. O lado bom é que é possível. Isso se chama neuroplastia cerebral. Sabe aquele negócio de fazer jarro, lá de barro que fica rodando e as pessoas vão... Isso é nosso cérebro, de acordo com os nossos hábitos. Então, qual que é a primeira coisa que você vai precisar desenvolver? E eu te aconselho entrar a full. Até nós temos que desenvolver uma aula dessa, viu? Que nós não temos, falando específico de inteligência emocional. Mas nós vamos fazer isso. Mas eu já vou dar a morta para vocês começar aqui. Entrando na inteligência emocional, você vai ter que se deparar com uma reflexão onde você possa ter autoconsciência. Você precisa identificar que, de repente, você é esse cara que enxerga o copo meio vazio. Sem consciência é muito difícil. Primeiro a gente busca a consciência. Ter a consciência do problema. Isso olha, eu vou falar para vocês que é 50% do caminho percorrido. Quando a gente tem consciência e disposição para mudar, a coisa acontece. Então, nós vamos falar de autoconsciência. Depois da autoconsciência, que é o primeiro pilar do tripé, nós vamos falar de autoconhecimento. São coisas diferentes. Primeiro você cria uma consciência de uma necessidade. Depois você se conhece. Você só vai conseguir mudar se você tiver esse autoconhecimento, né? Através dessa consciência você trazer, o que eu sou bom, o que eu não sou, o que eu preciso melhorar, o que eu tenho preguiça, o que eu não gosto, né? Você não consegue manipular nada que você não tem informação. Então você precisa ter a consciência, ter o autoconhecimento para daí você buscar a autorregulação e começar a entender aquilo que te regula e te ajuda com performance. E quando a gente fala de criar uma mentalidade de campeão, isso quer dizer incluir novos hábitos
na nossa vida. Se até aqui o resultado, as coisas que eu venho fazendo, não está dando certo, não está me levando para onde eu quero, então precisamos fazer coisas novas. Né? Tem uma frase muito conhecida, impossível, né, ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. E é uma realidade. Isso aí realmente é um clichê que existe, porque a gente fazer as mesmas coisas, o resultado a gente já sabe. Então, quando você começa esse processo de criar uma mentalidade de vendedor, a primeira coisa que você precisa é acreditar. Desenvolver a sua crença genuína de que a situação ela pode ser transformada. Então a crença, ela é como a gente pintar uma tela branca que está na nossa mente. A gente vai pintar com aquilo que quem quer ser, com aquilo que a gente procura, com aquilo que a gente busca. E colocar o nosso subconsciente também para trabalhar para nós. E sim, isso é muito importante, isso é fato, isso é científico. Quando você quer algo de verdade que você começa a crer, você então vai começar a desejar. Se você começa a desejar, você vai começar a ver. Se você começa a ver, você vai sentir. E se você começa a sentir, você vai começar a cocriar essa situação para que ela aconteça. Então, um dos primeiros passos para a neuroplastia cerebral é você começar a acreditar em coisas que você acha que é impossível. Sabe aquela meta que você recebe? Geralmente quem bate ela é os vendedores que olha e fala, tá difícil, eu entendo que é desafiadora, mas eu vou buscar. Eu acredito, eu tenho crença. Então você crer faz parte da mentalidade de campeão. Você precisa navegar nesse mundo da inteligência emocional. Depois você vai criar hábitos, fazer esportes, se desafiar. Isso mesmo, se desafiar. Se não gosta de acordar cedo, começa, te tira do conforto. É isso que vai começar a moldar o seu cérebro. Vai tomar banho gelado? Ah, Vinícius, isso é balela, isso não funciona. Não deixa ninguém rico. Ninguém falou que tomar banho gelado deixa você rico. Mas isso é um nível de desconforto que teu cérebro, teu próprio cérebro reconhece. Que você não precisava fazer aquilo e você fez. Então ele vai ter uma transformação biológica, é ciência. Não é migué de é ciência. Então ele vai fazer uma descarga de hormônio, dopamina, endorfina, inúmeros hormônios que vão te dar gás para você buscar aquilo que você precisa. Outra coisa, já começa seu dia com disposição. Se você tem um compromisso realmente que você não pode pular, que é algo sério, que é atender seus clientes e tal, começa, o despertador tocou, se permita uma soneca. Dê uma soneca, depois pula. A primeira batalha que a gente ganha é a com sono de manhã. Segunda coisa, arrume sua cama. Ah, Vinícius, pô, se a gente vem falar de mentalidade, você vem... Pois é, gente, hábito faz mentalidade. Se por acaso é desconfortável, é isso mesmo. Desconforto ou sucesso? Eu te pergunto, eu faço essa pergunta. Porque você não vai conseguir ter sucesso tendo todo o conforto do mundo. Só que você também não vai ter todo o desconforto do mundo todo o tempo não para ter sucesso. Depois de um tempo isso aqui, além de se assimilar bem o desconforto, isso diminui. Mas é um período que você precisa fazer. Você entende que seu dia você vai concluir um mindset de campeão dependendo do número de vitória ou derrota que você tem? Se você se compromete a fazer 10 coisas de dia, vou acordar tal hora, vou na academia, não vou comer coisas tal, vou levar meu filho na aula, vou fazer isso. E se você não faz, você começa a ser tolerante com a meta não batida. Ao contrário do que se você se propor a fazer e conseguir fazer. Isso aí vai criando uma mentalidade e é assim que você faz a sua neuroplastia cerebral. Começando a mudar seus pensamentos através de seus hábitos, através da sua crença, isso começa a virar uma bola de neve, porque você começa a ter novas sinapses, novos caminhos cerebrais, com isso novos hábitos, imediatamente novos resultados, biologia do corpo começa a melhorar. Vocês entendem que é um monte de coisa que ao mesmo tempo, mas tudo começa com a decisão. E para falar, digamos que estamos indo para a reta final dessa aula, eu quero falar para vocês uma situação uma história real que aconteceu e que é muito pertinente esse momento sobre acreditar e sobre decisão, tá? Decisão. Quando a gente vai pegar a etimologia da palavra decisão, é cortar fora. É isso mesmo. Quando você decide algo, eu vou fazer isso. Então, quando você decidiu fazer isso, automaticamente você está cortando
algumas coisas da sua vida. Então, quando você toma uma decisão, você tem que estar preparado para tirar coisas da sua vida. Incisão, né, é cortar dentro, circuncisão, cortar fora. Decisão, cortar, tirar. Então, a gente precisa, dentro da nossa decisão, eliminar algumas coisas, alguns hábitos que não nos fazem bem. Foram avaliar uma vez um cara que ele falava que se a pessoa... Qualquer medo que a pessoa tivesse, em 3 dias trabalhando dentro da metodologia dele, ele tirava a pessoa. Primeiro foram pesquisar qual era o maior medo que envolvia as pessoas, entre medo de altura, medo de afogamento, os inúmeros medos, medos de fogo, enfim, medo de chuva, trovão, e chegaram à conclusão que o maior medo das pessoas era de se afogar. Que a água batia na canela, quem tinha pavor de água já estava se afogando. Então, né, identificaram, escolheram inúmeras pessoas que tinham pavor e ele fez uma seleção e ele escolheu algumas pessoas. E 3 dias depois as pessoas estavam começando a nadar já sem aquele medo. Pessoas que ficaram 20 anos com pavor de algo em 3 dias. Não faz sentido. 20 anos de medo, 3 dias a pessoa estava nadando. Daí perguntaram para ele, cara, qual que é o segredo? Ele falou, o segredo está na decisão. Quem decide... Realmente, eu só escolho quem decide. Então, estava na sapiência dele de identificar. Porque a decisão ela tem um poder muito forte. Quando essas pessoas elas decidiram cortar fora da vida dela aquela limitação de não ir para a água. E é na decisão que a nossa neuroplastia começa a ser formada e as nossas atitudes corresponderem àquela nossa decisão. Então, para sacramentar essa aula, eu queria falar para vocês que inúmeras coisas estão ligadas à mentalidade do vendedor. Hoje vocês tiveram acesso à receita de como começar a mudar essa mentalidade e se tornar um vendedor imparável. Só que a boa notícia é que é o seguinte, isso aí vai refletir lá em vendas, mas vai mudar a tua vida toda. Teu comportamento na sua casa, o comportamento com as pessoas, a sua visão de vida. Porque você vai entender que existe outras percepções quando você sai daquela bolha do conforto. O conforto é bom, mas nada nasce lá. Se valeu a pena, ficou até aqui, deixa seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas redes sociais. Nunca foi proposta, é propósito. Até a próxima.